Já parou para pensar que, neste exato momento, existe um universo inteiro de coisas acontecendo dentro do nosso corpo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência quase invisível que garante que tudo funcione perfeitamente a cada segundo. Olha só, dá uma olhada na sua mão. Parece uma coisa simples, né? Mas por baixo da pele, o que existe é uma verdadeira metrópole em plena atividade. São trilhões de cidadãos microscópicos, as nossas células, cada uma com sua função, trabalhando sem parar. E aí vem a grande pergunta: como é que essa coordenação toda acontece? Como é que o corpo sabe o que tem que fazer para a gente continuar respirando, pensando, se movendo, tudo ao mesmo tempo? Parece até mágica, mas, na verdade, é pura ciência. E a chave para desvendar esse mistério todo tem nome: fisiologia. É ela que nos dá um manual de instruções dessa cidade fantástica que a gente chama de corpo. Então, vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, é essa tal de fisiologia? Vamos entender a base de tudo. De um jeito bem direto, a fisiologia é a ciência que estuda como as coisas funcionam. Não só o que são as partes do corpo, mas de que forma elas trabalham juntas. Sabe, desde uma reação química dentro de uma única célula até o jeito como o coração e o cérebro operam. E aqui tem um ponto fundamental. A estrutura e a função andam sempre de mãos dadas. Pensa assim, a anatomia nos mostra a planta de um prédio, onde fica cada parede, cada porta. Já a fisiologia explica como a eletricidade passa pelos fios, como a água sobe pelos canos, ou seja, como o prédio realmente ganha vida. Uma coisa não existe sem a outra. E para entender como esse prédio funciona, a gente precisa conhecer os materiais de construção, do menor tijolinho até a estrutura inteira. E essa organização é o que a gente vê aqui. Tudo começa lá embaixo, no nível químico, com átomos e moléculas. Eles se juntam e formam as células, que são os cidadãos da nossa cidade. Células parecidas formam os tecidos, que seriam os bairros. Vários bairros se juntam para formar os órgãos, os grandes departamentos, que, por sua vez, formam os sistemas que mantêm a cidade toda de pé. A fisiologia estuda justamente como todos esses níveis conversam entre si. Nenhuma cidade funciona sem um bom sistema de comunicação, certo? Os seus cidadãos, as células, precisam conversar o tempo todo. Vamos ver como isso rola. Grande parte do nosso corpo é água. Só que essa água não está toda misturada. Ela se divide em dois grandes ambientes, o líquido que fica dentro das células e o líquido que fica fora delas, banhando tudo. Pensa nesse líquido de fora como um mar interno, um oceano que conecta todas as nossas células, que seriam como ilhas. E essa separação é importantíssima. É a diferença química entre esses dois mares que permite, por exemplo, que os neurônios disparem sinais elétricos. Pois é, esses fluidos são a grande rede de comunicação. As células liberam substâncias químicas nesse mar interno, mandando mensagens para as vizinhas e até para lugares bem distantes do corpo. É assim que todos os departamentos da cidade ficam sabendo o que está acontecendo. Com tanta comunicação acontecendo, qual é o objetivo final? Qual é a missão número 1 dessa cidade? A resposta é uma só: equilíbrio. E esse equilíbrio tem um nome: homeostase. É a habilidade incrível do corpo de manter o seu ambiente interno estável. Pensa na temperatura do corpo. Pode estar um frio de 0 graus ou um calor de 40 lá fora, mas por dentro o corpo se mantém firme, perto dos 37 graus. A mesma coisa com o pH do sangue, que precisa ficar numa faixa super estreita. Qualquer desvio e os sistemas começam a falhar. Manter essa estabilidade, isso é homeostase. E olha, essa ideia não é de hoje. Lá no século XIX, um médico chamado Claude Bernard já falava sobre essa estabilidade interna. Mas foi Walter Cannon, em 1929, que deu a ela esse nome que pegou, homeostase, que quer dizer, literalmente, ficar na mesma. Vamos pegar um exemplo prático para entender melhor. Num dia quente, a gente transpira e perde água. O nosso mar interno fica mais concentrado. E imediatamente, sensores no corpo percebem isso, o cérebro cria a sensação de sede, a gente bebe água e pronto, o equilíbrio volta ao normal. É um ciclo perfeito de autorregulação. O próprio Walter Cannon resumiu a importância disso de uma forma genial. Quando a homeostase falha, quando o corpo perde essa capacidade de se equilibrar, é aí que a doença aparece. No fundo, manter a homeostase é sinônimo de manter a saúde. Mas afinal, como o corpo consegue fazer essa regulagem com tanta precisão? Ele usa sistemas de controle super inteligentes, que a gente chama de alças de retroalimentação ou feedback. Existem dois tipos principais. O feedback negativo é o mais comum de todos e funciona como o termostato do ar-condicionado.
Se a sala esquenta, ele liga para esfriar. Ou seja, ele sempre se opõe à mudança para manter o equilíbrio. Já o feedback positivo é o contrário. É uma reação em cadeia. A resposta aumenta ainda mais o estímulo inicial, criando um ciclo que vai crescendo até que algo grande aconteça. Um exemplo clássico de feedback negativo é o controle do açúcar no sangue. Depois de comer, a glicose sobe. O pâncreas percebe isso e libera a insulina. A insulina, por sua vez, faz as células pegarem essa glicose, o nível de açúcar no sangue diminui e, com isso, a liberação de insulina também para. Tudo volta ao normal. E para o feedback positivo, o parto é o exemplo perfeito. A pressão da cabeça do bebê lá no útero manda um sinal para o cérebro liberar um hormônio, a ocitocina. A ocitocina causa contrações mais fortes, o que aumenta a pressão, que libera mais ocitocina. É um ciclo que só aumenta de intensidade até o nascimento, que é o evento que finalmente interrompe esse ciclo. Ok, agora que a gente já entendeu os princípios de organização, comunicação e controle, vamos fazer um tour bem rápido por alguns dos principais departamentos dessa cidade. Primeiro, a central de comando, o sistema nervoso. Pensa nele como a prefeitura e a rede de internet de altíssima velocidade da cidade, tudo junto. Ele processa uma quantidade absurda de informações e manda ordens elétricas em milissegundos para coordenar tudo, desde um simples piscar de olhos até uma decisão super complexa. Aí a gente tem a infraestrutura vital da cidade. O sistema cardiovascular é a rede de transporte, com o coração bombeando e os vasos sanguíneos sendo as ruas e avenidas, levando nutrientes e oxigênio para todo o canto. E por falar em oxigênio, o sistema respiratório é a grande usina de energia, que capta o combustível que alimenta cada uma daquelas trilhões de células. E para fechar, temos os serviços de manutenção. O sistema urinário é como uma estação de tratamento de água super sofisticada que filtra o sangue para tirar o que não presta e manter o equilíbrio dos líquidos. Já o sistema endócrino funciona como serviço de correio da cidade, mandando cartas químicas, os hormônios, pelo corpo para regular processos mais lentos, como crescimento e metabolismo. O mais incrível é que nenhum desses departamentos trabalha sozinho. Eles estão em constante comunicação, numa dança perfeita para manter o equilíbrio da cidade. O corpo não é só uma coleção de peças, é uma comunidade viva e integrada. E isso nos leva a uma reflexão final. Cuidar dessa metrópole é uma responsabilidade tanto, né? O que é preciso fazer para ajudar a manter tudo isso funcionando em perfeita harmonia?